começar. Um bom dia para vocês. A gente vai continuar essa aula aqui para a gente finalizar esse assunto de hoje. Deixa eu só colocar aqui o slide. Então, veja só, a gente falou ontem sobre a independência dos Estados Unidos, a gente vai falar hoje dos motivos. Veja só, como eu expliquei a vocês ontem, as colônias do norte e do centro, elas tinham uma maior autonomia do que as colônias do sul, que faziam o quê? As 13 colônias que pertenciam a quem? À Inglaterra. Então, veja só, vocês viram ontem que houve uma guerra entre a França e a Inglaterra por essas disputas de terras, aonde compreende hoje os Estados Unidos e o Canadá, e no final quem venceu essa guerra foi a Inglaterra. Foi a Guerra dos 7 anos. Essa guerra não aconteceu na Europa, não. Aconteceu na América, essa guerra. Então, veja só. A Inglaterra se endividou, como eu disse a vocês, e a Inglaterra queria o quê? A Inglaterra queria dinheiro para sanar o quê? As suas dívidas que teve com a guerra. Então, a crise econômica. Então, veja só, ela buscou o quê? Ela buscou fazer o quê? Tirar dinheiro da colônia. Como? Através dos impostos. Então, veja só. Então, essa parte aí que tem até no livro de vocês, o controle gera revolta. Esse controle que gera revolta é o quê? Como eu disse a vocês, o norte e o centro, eles eram o quê? Eles eram autônomos. Já o sul, não. Então, veja só. Então, veja só o que aconteceu aqui. Os ingleses, eles aprovaram lá no parlamento inglês medidas para intensificar o quê? Intensificar para resolver a crise econômica, para trazer o quê? Dinheiro. Então, veja só, então, eles intensificaram, então eles fizeram leis, essas leis eram impostos que os colonos, das 13 colônias, deveriam o quê? Pagar. O primeiro deles, Professor, pessoal, diga-me. Então quer dizer que a Inglaterra ela se endividou com a guerra, que foi a Guerra dos 7 Anos. Ou ela se endividou, porque é o seguinte, Miquel, guerra gera despesa. Guerra não gera lucro, não. E esse dinheiro sai da onde? Dos cofres públicos, sai dos impostos das pessoas. Então, a Inglaterra ela se endividou por causa da guerra. Houve uma crise econômica na Inglaterra nesse momento, e a Inglaterra ela ia tirar dinheiro da onde? Fazendo o quê? Fazendo leis e impostos para que os colonos, principalmente as colônias do norte e do centro, pagassem esses impostos. Porque ia ser o quê? Arrecadar dinheiro para o quê? Para sanar suas dívidas, a Inglaterra. Então, assim a Inglaterra fez. Veja só, aqui no livro de vocês só tinha as 3 principais. Houve outras, tá entendendo? Mas eu só vou explicar as 3 principais aqui, ok? Vou explicar as 3 principais. Veja só, a primeira lei é a lei do açúcar, ou se não, da receita. Veja só o que foi essa lei. Ela impôs o pagamento, pessoal, sobre tarifas alfandegárias, sobre a importação do melaço, do vinho, do café, da seda e do linho. O que é impostos alfandegários? Quando vem mercadoria de fora, quando ela chegar aqui, por exemplo, no Brasil, vou dar um exemplo, quando chegar aqui no Brasil, ela tem que pagar impostos. Esses impostos nós chamamos de quê? De impostos alfandegários. Então, é o imposto sobre a importação. Então, veja só, esse imposto sobre a importação, aí vocês, então, os colonos americanos, eles tinham que pagar esses impostos, ok? Veja só, a segunda lei que eles fizeram foi um ano depois, chamada a Lei do Selo.
foi imposto sobre documentos legais e impressos, como jornais, panfletos. Por exemplo, se a pessoa quisesse escrever um livro, então, por exemplo, documentos de nascimento, de óbito, compra e venda, por exemplo, de algum imóvel, de algum terreno. Então, veja só. Então, esses documentos só podiam o quê? Circular, pessoal, se tivesse o selo o quê? Real. Se não tivesse o selo real, ele não era aprovado. Então, ele não era autorizado, porque com o selo real, ele era autorizado pela coroa inglesa, ok? A terceira lei, pessoal, que vai ser a lei do chá. Veja, preste atenção nessa lei do chá aqui. Veja só. A Inglaterra tinha uma empresa, o governo inglês tinha uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais. Era uma Professor, empresa inglesa, diga. eu tenho duas perguntas. A primeira é que se o senhor vai corrigir aquela atividade daquele cara que parece um coelho, mas ele é um índio. Se o senhor vai corrigir Eu hoje. vou corrigir na próxima semana, não junto, não corrigir na outra semana, as duas. Ah, beleza. Ok? E a segunda pergunta é se o senhor está com sono, porque o senhor está falando muito baixo. Não estou com sono, não. Porque eu não Não? tenho necessidade de estar falando, gritando, não, né? Tá vendo, É porque professor? Se tivesse feito o exercício, aí estaria Então, veja só. no pique. é porque qualquer sonzinho que acontece aí no ambiente, aí anula sua voz, entendeu? Aí não Não, é convém não. porque aqui passa muito carro, muita moto aqui, onde eu estou, tá entendendo? Então, veja Hum, só. Continuando aqui, essa lei do chá é o seguinte: essa companhia era uma companhia inglesa, pertencia ao governo inglês. Ela o que? Ela trazia chá, pegava na Índia e levava para diversos cantos do mundo, inclusive nas 13 colônias. Veja só, antes, os colonos ingleses, antes dessas leis, eles poderiam pegar de qualquer parte. Só que é o seguinte, quando a Inglaterra ela instituiu essa lei, eles só podiam pegar esse produto, o chá, dessa companhia. Só podia pegar chá dessa companhia. E veja só, e por causa disso, veja só, por causa disso, os colonos se revoltaram ainda mais. Veja só, na cidade de Boston, é uma cidade dos Estados Unidos hoje, eles tinham uma festa chamada, tem até hoje, a festa do chá de Boston, que em inglês se chama Boston Tea Party. Essa festa era o seguinte, todo ano eles faziam essa festa, como Boston é uma cidade que tem portos, está entendendo? Uma cidade litorânea que tem portos. Então, veja só, lá eles faziam uma festa para comemorar. Só que aconteceu o seguinte, gente, os colonos revoltados, pessoal, por causa dessa lei, eles fizeram o seguinte, eles se disfarçaram de índios, invadiram os navios da companhia inglesa das Índias Orientais, atacou a tribulação que estava lá e também pegou os carregamentos. Os carregamentos, eles foram o quê? Jogados no rio, foram jogados no mar, no rio, jogaram esses carregamentos e veja só, e o exército inglês investigou e descobriu o quê? Que não tinha sido os índios, tinha sido a própria população de Boston, os colonos, que tinha feito isso. Veja só, 6 meses depois desse fato, o parlamento inglês puniu os colonos e aprovou o que nós chamamos de leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis, pessoal, vai ser o conjunto de diversas leis que eles instituíram. Aí veja só algumas principais medidas que essas leis intoleráveis elas fizeram. Primeiro,
o porto de Boston foi fechado ao comércio até que os colonos indenizassem a metrópole pela carga de chá perdida. E a segunda a colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas reais. Então, o exército inglês ocupou essa colônia e passou a comandar essa colônia, a fiscalizar e comandar essa colônia. Então, isso, para os colonos, foi o estupim da guerra. Então, os colonos americanos não aceitaram, eles não aceitaram isso aí, e eles fizeram o quê, professor? Eles iniciaram o que nós chamamos de quê? De protestos. Esses protestos levaram ao quê? Levaram às guerras de independência dos Estados Unidos, porque houve duas partes dessas guerras, ok? Então, veja só, olha. Professor, você pode explicar novamente esse negócio de Massachusetts? Massachusetts, né? Veja só, Miquel, veja só o que aconteceu aqui. O governo inglês ele instituiu diversos impostos, diversas leis, para arrecadar dinheiro, como eu disse a vocês. Veja só o que aconteceu aqui. Aí, essa última, a lei do chá, eles fizeram o quê? Eles fizeram que o chá só podia ser o quê? Comprado da companhias Índias Orientais, que era uma companhia do governo inglês. Os colonos ficaram revoltados com isso. Então, os colonos fizeram o quê? Aproveitaram a festa do chá de Boston, invadiram o quê? Invadiram os navios que pertenciam a essa companhia, vestidos de índios, pessoal. E atacaram as pessoas que estavam dentro. No chá de quê, professor? De Boston, que é uma cidade dos Estados Unidos. E existe essa festa até hoje, viu, minha gente? Existe até essa festa. Só que a conotação dessa festa hoje é que ela é o início, que a gente pode se dizer o quê? Da independência dos Estados Unidos. Tava coteando aqui, professor. Eu pensava que você estava dizendo chá de bosta. Mas chá de... Como é? Chá de Boston, né? Então, veja só. Chá de Boston. Por favor. Então, veja só. Continuando aqui. Então, o governo inglês, ele quis o quê? Punir as pessoas que tivessem o quê? Que foram envolvidos nisso aí. Porque não foram os índios. Eles botaram eles se vestiram de índios, pessoal, para botar a culpa o quê? Nos índios. Mas foi descoberto pelo exército inglês, que não tinha sido os índios. Tinha sido quem? Tinha sido os colonos. Então, eles fizeram o quê? O parlamento britânico é o quê? É os deputados e senadores. Eles aprovaram o quê? Uma lei. Essa lei, diversas leis que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis eram o quê? Era para punir os colonos que fizeram o quê? Que destruíram a carga. Então, essa punição, minha gente, então, essa lei, são diversas leis. Mas aqui no livro de vocês, eles só colocaram duas, que foi o Porto de Boston, foi fechado ao comércio até que os colonos indenizassem a metrópole pela carga de chá perdida. Se eu não estou enganado, pessoal, foram 2 anos. 2 anos. Professor, o chá naquela época era alguma coisa valiosa? O quê? O chá naquela época era alguma coisa valiosa? Porque, olha, Miquel, todo tipo de produto que eles pudessem ganhar dinheiro, então era uma coisa valiosa. Ok? Qualquer produto. E segundo, eles colocaram a colônia de Massachusetts ocupada pelas tropas reais. As tropas do exército inglês, a mando de quem? Do rei inglês. Ok? Para o quê? Controlar. Então, veja só, aqui no livro de vocês tem uma ilustração, pessoal, e é justamente o quê? Uma gravura mostrando o quê? Como os colonos jogaram o quê? O chá no rio.
Então, esse quadro é até famoso porque esse evento aqui, ele o quê? Ele abriu o caminho para a independência dos Estados Unidos. Até hoje tem essa festa, viu, pessoal? Essa festa, ela é comemorada o quê? Não pela festa do chá, mas sim pelo quê? Pelo início da independência dos Estados Unidos. Ok, pessoal? Pelo início da independência dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia. Então, veja só. Para eu terminar aqui, pessoal, veja só, falta 10 minutos, eu vou tirar as dúvidas de vocês, aí só falta aqui 10 minutos só para eu terminar, pessoal. Veja só. Professor, eu pesquisei aqui no Google sobre essa festa aqui, chá de Boston. Tá falando que é uma designação dada a uma ação de protesto executada pelos colonos ingleses na América contra o governo britânico. Não, e é isso. Só que é o seguinte, Miquel. Esse nome Tea Party Boston, por exemplo, em 2008, 2009, era também um grupo que era opositor a Obama. Também. Se você procurar, também tem um grupo que era opositor quando o Obama era o presidente dos Estados Unidos também. Eles faziam manifestos contra Obama, que era a oposição. Também eles utilizam esse... Professor, o nome é Tea Party Boston, né? Então, veja só, deixa eu só continuar aqui, caso do tempo. Tá? Veja só. A Declaração da Independência dos Estados Unidos, veja só. Eles se uniram, preste atenção, os colonos ficaram indignados com a Inglaterra, com essas medidas que eles fizeram depois das leis intoleráveis. Eles ficaram indignados e eles se reuniram na cidade de Filadélfia, uma cidade dos Estados Unidos. Eles se reuniram e lá eles o quê? Eles fizeram acordos. E esses acordos, eles determinaram o quê? O boicote aos produtos ingleses. O que é o boicote? Não comprar nada que viesse da Inglaterra. Ok, pessoal? Qualquer produto que viesse da Inglaterra, eles não queriam o quê? Eles não compravam. Para a Inglaterra sentir o quê, pessoal? No bolso. Veja só, pessoal. Se vocês analisarem, a maioria dessas guerras que vocês vão estudar aqui, que vocês já vêm estudando, Ô, professor, que vocês qual era o nome do chá mesmo? A maioria das guerras, pessoal, que vocês vão estudar aí, vai ser por questão o quê? Econômica. Professor Gilberto falando. Vai ser o bolso. Então, veja só, eu estou pedindo 1 minuto, minha gente, porque eu preciso encerrar o assunto. Depois tu fala, Gilberto. Deixa ele terminar aí. Aqui, para mim encerrar. Vai ter 5 minutos. Então, veja só. Então, é o seguinte. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram boicote aos produtos ingleses, não vão mais comprar da Inglaterra para a Inglaterra sentir no bolso. E segundo, o rompimento definitivo com a Inglaterra. Então, vamos romper laços coloniais com a Inglaterra. Veja só. E esse rompimento com os laços coloniais com a Inglaterra, veja só. As colônias do Sul não queriam esse rompimento. As colônias do Sul não queriam. Veja só. E isso iniciou-se o quê? A guerra. Então, a guerra se iniciou aí. Veja só. 1 ano depois, eles se reuniram de novo para o 2º Congresso Continental da Filadélfia. E nesse congresso, as colônias votaram o quê? Pela separação da Inglaterra. E essa separação da Inglaterra que eles votaram foi 1 ano depois, em 1766, eles o quê? Eles redigiram o que nós chamamos da Carta de Independência dos Estados Unidos. Então, no dia 4 de julho de 1766, eles redigiram o quê? Essa carta. Essa carta foi escrita por Benjamin Franklin. Ele escreveu essa carta aprovando o quê? A independência daquelas 13 colônias. E a independência daquelas 13 colônias, pessoal, que a gente conhece com o nome de quê? De Estados Unidos da América.
Então, aqui no livro de vocês tem uma parte dessa declaração de independência, ok, pessoal? Tem um livro com vocês. E veja só, a Inglaterra não aceitou. A Inglaterra não aceitou e foi para a segunda parte da guerra. Então, a segunda parte da guerra de 1766, veja só, de 1774 a 1776, foi a primeira parte da guerra. Os colonos americanos eles lutaram sozinhos contra a Inglaterra. Já depois da Declaração da Independência, que é a segunda parte da guerra, de 1776 a 1783, essa segunda parte da guerra, os colonos americanos eles tiveram o apoio da Espanha, da França e da Holanda, que eram os inimigos da Inglaterra, pessoal, na Europa. Então, eles tiveram apoio. Apoio, por exemplo, fornecimento de armas, de soldados. Então, os Estados Unidos o quê? Venceu essa guerra. Então, na Batalha de Yorktown, que foi a última batalha onde que os ingleses foram derrotados, os ingleses reconheceram, pessoal, a derrota e no mesmo ano eles reconheceram que a independência das 13 colônias com o nome de Estados Unidos da América. Eles reconheceram. Então, veja só, então os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra. Professor, Diga. eu não entendi muito bem na parte que a América deixou de comercializar com a Inglaterra. Ele deixou de comercializar, Miquel, porque é um boicote, é uma forma de você protestar a questão econômica. Eu sempre brinco assim, Miquel. Eu digo que a parte mais sensível do ser humano se chama bolso. Quando mexe no bolso, aí ele se manifesta, o ser humano. Quando mexe no dinheiro, mexe no bolso. Então, eles o quê? Vamos provocar a Inglaterra. Vamos provocar da seguinte forma. Nós não vamos o quê? Como é que se diz? Comprar os impostos, comprar as mercadorias. Nós não vamos pagar os impostos. Então, isso é uma forma de quê? De você fazer um protesto, Miquel. Então, tinha outros protestos que eles faziam o quê? Eles pegavam, por exemplo, as estátuas que tinha dos reis da Inglaterra nos Estados Unidos. Eles quebravam, puxavam cordas, quebravam, tá entendendo? E teve muitas estátuas que eram do rei George da época da Inglaterra. Eles quebravam, faziam diversos protestos. Os coletores, por exemplo, ingleses que iam, eles apanhavam, tá entendendo? Eles prendiam, apanhavam os coletores ingleses, os fiscais. Então, eles fizeram diversos protestos. Eram protestos muito pesados. Veja só, pessoal. O exercício vai ser a 235. O de casa. 235 é? É, a de casa. Ô, Gilberto, pergunta aí o que tu ia perguntar. Vocês colocaram o nome de vocês já, não foi no